2 Timóteo capítulo 2, versículo 2. And again, let's stand up and in groups of 4 or 5, let's pray read this verse together. E mais uma vez, vamos nos colocar de pé em grupos de 4, 5, e vamos todos juntos orar, ler 2 Timóteo 2, 2. Amen. Let's read it and then pray read it. Vamos ler primeiro e depois vamos orar, ler juntos. Amen. Amen, Joseph. Ok? Ready? 2 Timóteo 2, 2. Amen. E o que de Therefore, mim ouviste, and the things which you have através heard from de me, muitas through many testemunhas, witnesses, transmite these a commit to homens faithful fiéis, men, who will os be quais competent serão to aptos teach others para also. ensinar outros também. Amen. Amém. And the things which you have heard. And the things which you have heard. Amen. Things which you have heard. You have heard from me. Amen. You have heard. Amen. The From things me. which you have heard. Amen. From me. Amen. Through many witnesses. Amen. Through many witnesses. Amen. Amen. These commit to faithful men. Amen. The things which you have heard. Amen. Commit to faithful men. Amen. Commit Amen. to faithful men. Amen. Commit to faithful. Amen. Faithful men. Amen. Amen. Faithful men Faithful men. who will be competent. Yeah, who will be competent. Amen. Competent. Competent Amen. to teach. To teach. Competent to teach. Amen. Teach others also. Amen. Hallelujah. Teach others also. Teach others. Amen. Amen. Competent to teach others also. Amen. Commit to man, faithful Amen. man. Amen. Hallelujah. Amen. Let me see if I am in the same. Yeah. Just to make sure. Hallelujah. Amen. Okay. Senhor Jesus. Amen. 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 Amém. Amen. Amen. Oh, it's good to have a little exercise in the morning. É muito bom ter esse exercício pela manhã. Well, this morning, saints, we come to an outline that's called a brief description of the guiding principles for the children's work. Bom, essa manhã, santos, nós chegamos a um esboço cujo título é uma breve descrição dos princípios diretores para o serviço de crianças. Is it in the Está na first section? seção, na primeira, na verde. First section, Primeira seção. message 4. Mensagem 2. Oh, no, Aqui está como mensagem 2. Yeah, It's the fourth one. wrong. É a mensagem 2 depois das 3 mensagens. É. It says Porque depois de message como those. conduzir. Actually, it is Mensagem 5 é porque Cinco. ela está com o título de mensagem 2. Mensagem 5. Mas no Amen. português está com o título mensagem 2. Sim, é bom. Sim, Yeah. é porque acá está doce. Brothers and sisters, Yeah. Corrijam, mensagem 2, ponham mensagem 5. you know, over the last few days, we've had a lot of fellowship about the young people's work. Nesses últimos dias nós temos tido muita comunhão com respeito ao serviço com os And- nossos jovens. And a lot of fellowship about the summer school of the truth. E muita comunhão com respeito à Escola da Verdade de Verão. And we have a particular feeling about building up a new kind of work in South America. E nós temos um sentimento muito particular com respeito à edificação, da obra de edificação com os nossos jovens. And this morning we come to a message on the children's work. E essa manhã nós chegamos a uma mensagem com respeito ao serviço de crianças. You may wonder, why are we having a meeting on the children's work? Aí você pode pensar, por que nós vamos ter uma mensagem sobre o serviço de crianças?
And the answer is E a resposta é because we are building up porque another estamos, generation for the Lord. porque nós queremos edificar uma nova geração para o Senhor. A mistake that has been made in the past Erro que tem sido feito no passado is that we didn't, in a lot of places, we didn't even begin to work on our young people until they were 18. Em muitos lugares, nós não começamos a laborar com os nossos jovens até que eles tivessem 18 anos. We didn't do a serious labor. Nós não fazíamos um trabalho sério. We didn't labor with a vision Nós não laborávamos com eles com uma visão, until they already were grown up. até que eles estivessem totalmente crescidos. And over the years, we learned E com o passar dos anos, nós aprendemos that if we try to capture our young people at 18, que se tentarmos capturar os nossos jovens na idade de 18 anos, it's too late. é muito tarde. A lot of them already left. Muitos deles já saíram. We lost them before that time. Nós já os perdemos. And Muitos so deles. then we realized, oh, we have to labor on them in a very aggressive way from 12 to 18. Então nós pensamos, nós precisamos então começar a laborar com eles desde os 12 anos até os 18, de uma maneira muito agressiva. We call that the young people's work. Nós chamamos esse tempo de o serviço para os jovens. And most of our fellowship this weekend has been on this section. E a maior parte da nossa comunhão nesse final de semana foi com respeito a essa sessão. But in the recent idade. years, Mas nos últimos we have anos, learned nós temos aprendido that even this is too late, que mesmo aqui ainda é muito tarde. that we have to work on them even beginning at 5 years old. E precisamos começar a laborar com eles mesmo a partir dos 5 anos. Maybe younger. Talvez antes, mais novos ainda. That if you want the young people Porque se você quer que os jovens, to come into function from the time of their baptism, que eles possam funcionar a partir do momento que são batizados, then we have to work on them even before they're saved então precisamos começar a trabalhar com eles mesmo antes deles serem salvos. with a particular vision and in a particular direction. Com uma visão muito particular e uma direção muito particular, específica. In many places, Em muitos lugares, most places have a children's work. a maioria dos lugares tem o serviço de crianças. It may resemble a Sunday school, Podemos nos lembrar da escola dominical, é semelhante a ela. you know, in Christianity they have a Sunday school. Você sabe, no cristianismo temos a escola dominical. I grew up in Sunday school, Eu cresci numa escola dominical. right? Did you go to Sunday school? Você também foi para a escola dominical? And this is very common among the Christians. E isso é muito comum entre os cristãos. But in the Lord's recovery, Mas na restauração do Senhor, we don't have a Sunday school. nós não temos uma escola dominical. We have a children's meeting, Nós temos uma reunião de crianças. and we have a children's work. E nós temos uma obra de um serviço And de this crianças. children's work has to accomplish a few very crucial things. E esse serviço de crianças, ele precisa cumprir alguns pontos, Even realizar alguns pontos. before the children believe and are baptized, Mesmo antes que as crianças cheguem à idade de serem batizadas. there are crucial, very crucial elements that have to be put into the Há children. muitos pontos cruciais, muito cruciais, que precisam ser colocados dentro das nossas crianças. If you wait until they're 12 years old, Se nós esperarmos até os 12 anos, if you wait until they're se baptized, você for esperar até elas serem batizadas, and then you try to work on them, e aí tentar começar a laborar com elas, you will discover that you missed a golden opportunity você vai descobrir que você perdeu uma oportunidade de ouro, to impart certain elements. de dispensar certos elementos. You'll realize it's Pra too dentro late. dela. I missed my chance. Você vai perceber que é muito tarde, eu perdi a minha chance. Because during these early years, Porque durante esses anos iniciais de the vida, children are still very soft, as crianças ainda estão muito maleáveis, moldable.
muito fáceis de You moldar. can shape them. Você pode moldá-las, You can impress formá-las. them. Você pode impressionar You can elas. put certain elements into them. Você pode colocar certos elementos dentro And you can delas. deeply impress them with crucial things. Você pode, inclusive, impressioná-las profundamente com certas coisas. Over the last years, we did a lot of research on this matter in the ministry. Nos últimos anos passados, nós fizemos uma pesquisa muito grande no ministério com relação a esse serviço. And we discovered that in the ministry of Watchman Nee and Witness Lee, E nós descobrimos que no ministério de Watchman Nee e Witness Lee, the brothers gave us very clear direction. os irmãos nos deram claras, muito claras direções para esse serviço. On how to raise up the next generation, Sobre como levantar a nossa próxima geração. nearly from birth until, they're fully functioning members of the church. Desde quase o seu nascimento até a sua plena função no Senhor. So this message is a summary. Portanto, essa mensagem ela é um resumo. It's a summary of a number of messages that we have put together, É um resumo de um número de mensagens que nós colocamos junto. and it touches 4 guiding principles. E essa mensagem toca 4 princípios diretores. And they answer 4 very crucial questions. E respondem 4 perguntas muito cruciais. The first question is, A primeira pergunta é: what are we doing? o que estamos fazendo? What's the goal Qual que é a meta of the children's work? da obra do serviço de crianças? The second question is, A segunda pergunta why é: do we have a children's work? por que nós temos que ter o serviço de crianças? Why do we do this? Por que fazemos isso? Do we just babysit Apenas fazemos um serviço de babysitter? just so the De saints babá? can come to the meeting? Sorry. Just so the brothers can come to the É meeting? só para que os irmãos possam vir para a reunião? Third question is, A terceira pergunta é: where do we do this? onde nós fazemos isso? In what setting? Em que parte, em que lugar nós vamos fazer? And finally, the fourth question is, who does it? E em quarto lugar, quem faz? Who does the children's Quem work? deve fazer? Okay, so should we start? Então deveríamos Let's begin with começar. the first point. Vamos começar com a primeira. This has to do primeiro with the ponto. goal of the children's Isso work. tem a ver com a meta do serviço de crianças. Let's read Romans 1 together. Vamos ler todos juntos Algarismo Romano 1. The goal of the children's No work serviço de crianças, We must devemos concentrate concentrar our os efforts esforços de of nosso our work to serviço target the para children focar as and the young crianças people e among os us jovens entre nós, that they can a become fim de que eles se seeds of the tornem gospel. as sementes do Evangelho. One thing we discovered in the ministry, Uma coisa que nós descobrimos no it ministério was not just one time. não é apenas uma vez. It was again and again and again. É uma questão de fazermos de novo e Brother Lee novamente. was speaking like this, O irmão Lee falava desta forma. that after we have worked on our children for 6 years, Que depois de trabalharmos por 6 anos no serviço de crianças, at this point, nesse ponto, aos 12 anos, when they're saved and they're baptized, quando eles são salvos e batizados, around 12 years por old, volta de 12 anos de idade. not legal 12 years old, Não é legal, não é legalista but in essa idade. principle, Mas em princípio, when they're done with elementary school, quando eles terminam o ensino fundamental, they will 2, become eles seeds of the gospel. eles podem se tornar sementes para o Evangelho. That they will be seeds of the gospel in this part of their life. Eles vão se tornar sementes do Evangelho nessa parte da sua vida, nesse tempo. They become seeds Eles se tornam at this sementes point, nesse ponto. and they are seeds for the rest of their E life. são sementes por todo o resto das suas vidas. We talked to you on Thursday about seeds, gospel seeds. Nós falamos na quinta-feira com vocês sobre as sementes. We realized that in our work with the children, Nós percebemos que no We have a nosso tremendous serviço com nossas opportunity crianças temos uma tremenda to oportunidade begin to impress them de começar a impressioná-las from their earliest years desde os seus anos iniciais de vida to be concerned about their friends. para se preocuparem com os seus amigos. Their friends don't know God. Os seus amigos não conhecem Their Deus. friends don't have the church Os like we seus do. amigos não conhecem o And Senhor. that we could invite their friends to the children's meeting. Nós podemos convidar os seus amigos para as nossas reuniões. This kind of element
Esse tipo de elemento, this kind of heart, esse tipo de coração, needs to be put into our children precisa ser colocado dentro das nossas crianças. somewhere around here. Em algum lugar aqui, You see, as soon as they go to school, assim que eles vão para a escola, they begin to make a lot of friends. eles começam a fazer muitos amigos. They just do. Eles simplesmente fazem. And sometimes in the church life, E às vezes na vida da igreja, our attitude has been to keep them away from their friends. a nossa atitude é um pouco como que fiquem longe dos seus amigos. We didn't want them to make friends Nós não queremos que eles façam amigos, because their friends would defile them. porque os seus amigos podem danificá-los, But he said- contaminá-los. Brother Lee was very smart, very Irmão wise. Lee era muito He said muito all esperto. of these friends Ele of disse, our children todos os amigos dos nossos are all our filhos gospel friends. têm que ser todos os nossos amigos do That if Evangelho, our children bring them to our home, para que os nossos filhos tragam eles para a nossa casa, then we can meet their families. e aí nós podemos alcançar suas Through famílias. their families, the gospel can go into our neighborhoods. E por meio in our dessas communities. famílias, o Evangelho pode avançar por toda a vizinhança. His point was this, O seu ponto era esse. that during this period, Durante esse período de vida, they're not gospel seeds yet. eles ainda não são sementes do Evangelho. But after they become regenerated, Mas depois que eles são they regenerados, become a seed. eles se tornam uma semente. You see, the seed is a container Sabe, uma semente, ela é um recipiente. of life. Ela é um recipiente de vida. And maybe at this stage, they're not containing life yet. Talvez nessa primeiro estágio, elas não contêm vida ainda. You know how some of us Sabe, alguns de nós were so afraid to estávamos, preach the gospel. temos muito temor de pregar o Evangelho. We're so afraid to confess the Lord. Ficamos com temor de confessar o Senhor. I can tell you something. Posso dizer uma coisa para você. All of your children are not afraid. Todos os nossos filhos, as Not nossas afraid crianças, at all. não têm medo nenhum. They become afraid because you're afraid. Eles se tornam temerosos They porque get você está com temor. their fear from us. Eles aprendem a ter medo por causa de nós. Impress them with our Nós fear. os impressionamos But they're not com o afraid at nosso all. temor. Mas eles, por eles mesmos, não têm If temor. we told them, Se you know, the falarmos para brothers, eles, the brothers in New York, I'm very impressed with what the brothers in New York do. os irmãos em Nova York, eu fico muito impressionado com o que They, eles fazem. they have 2 times a year, or once a year. 2 times a year, they have a gospel meeting for the children. Eles, 2 vezes por ano, eles têm uma reunião de evangelho para as 4 times a year? crianças. 4 times a year. 4 vezes por ano. Well, you think, oh, a gospel meeting for the children, what do? You round up all the kids and then you give them a message that you're a sinner and you're going to die in your sins. Você pode pensar, você vai em volta da vizinhança e chama um monte de criança e vai lá dar uma mensagem para ele para falar, você é um pecador, você vai morrer se você não crê em Jesus. No, they don't do that. Não, eles não fazem isso. But they begin to prepare the children. Mas eles Oh, we're having a começam gospel a meeting. preparar as crianças For the naquela children. reunião do evangelho para And crianças. you should begin to pray about who you could invite. Então, você precisa começar a orar quem você vai convidar. And they build it up over a period of a few weeks. E aí eles têm um período de preparação, umas poucas And then the semanas antes. children are praying with their parents, their mother. E aí aquelas crianças, elas Who oram they com as should suas bring to the mamães. gospel meeting. Quem que eu devo convidar para vir para a reunião do evangelho? And then on the day, E aí no dia, they bring their friends. eles trazem os seus amiguinhos. And they just have a normal children's E eles meeting. simplesmente têm uma reunião normal de crianças. A lot of good singing. Tem muita música, muita A canção. brother gives a very good lesson to everybody. O irmão dá uma lição boa para todos. And that's the gospel meeting. E essa é a reunião Something do like that, evangelho. right? Tá certo? It's like that. É assim. It's just a children's meeting. É simplesmente uma reunião de crianças. Plus a good snack. Mais alguns salgadinhos, But do lanchinho. you know what? Mas sabe o que? All those children that brought their friends, Todas essas crianças que or trouxeram many seus of those amigos, children, you know who's sitting back there? muitas crianças, sabe aqueles que estão sentados Is atrás? their moms and dads. São as mamães e os papais dos amigos They want to deles. know what their children are getting into. Eles querem saber onde que os filhos dele estão indo.
And they do this. E eles fazem isso. Well, this certainly has an effect on the children. E certamente isso tem um efeito nessas They're not crianças. afraid to invite their friends to the children's meeting Elas at não all. estão com medo nenhum de convidar os seus amiguinhos para vir para a reunião. I believe our children's work should have this as a goal. Eu creio que o nosso serviço com as crianças deveria ter essa meta. This is not a lesson in children's meetings, Isso não é uma lição na but this reunião is a de burden crianças. in the heart of every serving one. Isso deve ser um encargo dentro do coração de cada um que serve as That crianças. after they've been in our hands for 6 years, Porque depois deles estarem nas nossas mãos por 6 anos, the sower can scatter them out. então o into the semeador pode começar a lançar no campo as field, sementes. and they'll just keep doing what they've been doing. E elas vão simplesmente continuar a fazer aquilo que elas já fazem. This is the first point. Esse é o primeiro ponto. Actually, we consider this to be maybe the most crucial point. Talvez este seja o ponto mais Concerning the crucial. children's work, what are we doing? Com respeito ao serviço de crianças, o que estamos fazendo? What you teach them? O que você ensina para What eles? kind of lessons you have? Que tipo de What lições kind of você songs tem? you sing? Que tipo de, What kind of songs you sing? de canções você canta com eles? May not matter that much, Podem não importar tanto, but this matters a lot. mas isso aqui importa muito. So that means every lesson has to have this element in it. Isso quer dizer que cada lição tem que ter esse tipo de elemento. What about your friends? Que tal seus amiguinhos? Every week, Cada there's something, semana. some element of our work with the children should prepare them. Cada semana, cada lição que nós tivermos com eles, nas reuniões, precisa colocar um pouco desse elemento dentro deles. We realize that for our second generation Nós percebemos que para a nossa próxima geração, to survive in the coming years, para que ela possa sobreviver nos anos que virão, they have to be on the offense. elas têm que estar They na have to be on the ofensiva, offense. tem que estar em ofensivo. They can't be on the defense. Eles não podem ficar na defensiva, não. We have to right away bring Nós- them into function. Nós temos que levá-los agora, quando They have to crianças, become active. a funcionar. Eles Have têm to que se become tornar ativos. This is crucial guiding principle number 1. Esse é o ponto diretor, princípio diretor número 1 no serviço come de to Romans crianças. 2. Vamos para o algarismo romano 2. Let's touch the purpose. Vamos tocar o propósito. The purpose O propósito do serviço de crianças. Edificar as crianças em sua humanidade, para que sejam seres humanos adequados. Now we come to the second very, very crucial principle. Agora chegamos ao segundo ponto bastante crucial também. Actually, saints, Na verdade, santos, I've had this kind of consideration. eu tive esse tipo de consideração. You know, when Solomon built the temple, Sabe, quando Salomão edificou o templo, he built two very prevailing, dominant pillars to go in the front. na edificação do templo, ele edificou duas grandes, prevalecentes colunas na frente. The first thing you see when you come to the temple are these big, A primeira Pillars. coisa que você vê quando você vai no templo são duas grandes colunas. they were amazing. São imensamente grandes. You know what? Even they gave names to them. They named them. E eles nominaram essas duas colunas. One was named Boaz. Uma é chamada The Boaz other one was named Jachin. e a outra é nomeada Jaquim. Jaquim. Jachin. So there they are, these big pillars. Ali estão duas grandes colunas. Saints, I believe our children's work should be just like that. E eu creio que o nosso serviço de crianças deveria ser Two. exatamente assim. Very prevailing pillars. Duas colunas prevalecentes, The first grandes. one. A primeira Produce seeds of the gospel. produz sementes do evangelho. The second one, A segunda build them up in their humanity to be proper human beings. edifica-os na sua humanidade para que eles sejam seres humanos adequados. This touches the purpose, why we have a children's work. Isso toca o propósito do porquê nós temos o serviço de crianças. Originally, the children's work in the church life was just to babysit the children. Originalmente, o nosso serviço de crianças na vida da igreja era só para serviço de babá. Brother Lee testified that in Chifu, in the early 30s, E o irmão Lee, ele testificou que em Tifu, nos primeiros anos da vida da igreja, soon after they began to have the children's work, logo após eles começaram a ter o the church life,
a ter a vida da igreja. the families began to come into the church with children. Então as famílias começaram a vir para as reuniões da igreja com seus filhos. And they had to decide, what are we going to do with the Aí children? eles tinham que decidir o que nós vamos fazer com os nossos filhos. So they assigned on a rotation some saints to babysit the children so the brothers and sisters could come to the E aí meeting. eles designaram, fizeram uma programação com os pais, fazendo um esquema de rotação, quais os que estariam cuidando das crianças para que os pais pudessem estar nas reuniões. So the first function of the children's work E a primeira função da serviço de crianças was to care for the children so Yeah. more saints could come to the meeting. era cuidar das crianças para que mais dos santos pudessem estar nas reuniões. Then they realized Então eles we perceberam, have the children in our hand for several hours on the Lord's eles perceberam, Day. nós temos essas crianças nas nossas mãos por várias horas do dia. We should do something with them. Deveríamos fazer alguma coisa com We eles. should begin to teach them Temos something. que começar a ensinar alguma coisa. We should do something, build them up. Precisamos fazer algo, edificá-los. So the sisters came to Brother Lee. Então as irmãs vieram ao irmão Lee They said, what should we do? e perguntaram o que deveríamos What should fazer, we teach them? como deveríamos ensiná-los. Brother Lee said, don't teach them. E aí o irmão Lee falou, não ensine nada, Don't teach. não ensina. They said, okay, we Elas won't falaram, teach. tá bom, nós não vamos ensinar. Okay, but should we have some lessons? Yeah, yes, we should have some lessons. Ah, mas então devemos ter algumas lições? Sim, algumas Ok. lições. So if we have lessons, what should we teach them? Então se vamos ter algumas lições, o que devemos falar para eles? He said, don't teach them. Aí ele falou, elas perguntaram ensinar Don't para eles. teach them. Não ensina. He didn't like this word teach Ele não gostava dessa palavra ensinar. because he already knows what everyone's thinking. Porque ele sabia já o que cada um estava pensando com ensinar. Just like our teachers training, you know? Assim como o nosso ensino de He didn't like the treinamento word de ensino. school and he didn't like the word teach. Ele não gostava da palavra escola nem da palavra ensino. And you saw in our teachers training, E você we're viu no not nosso teaching per se. treinamento de professores, nós não ensinamos. So what did so eventually So- they got frustrated. Então, finalmente, elas Brother, ficaram frustradas. Don't teach, don't teach. Não ensina, não So they ensina. said, Ah, então, What do we do? o que eu vou fazer? He said, build them up in their humanity. Aí ele dizia, edifica-os na proper human sua beings. humanidade, para que eles possam se tornar seres humanos apropriados, adequados. You need to be deeply impressed with this. Você precisa ficar profundamente impressionado com Build isso. them up in their humanity. To Edifica-os be na proper sua human humanidade profundamente. Impressione-os no edificar a sua própria humanidade para serem seres humanos adequados. He said this in 1930s, Ele falou isso em in the 1930 1940s, e nos anos 40, in the 50s, in nos the anos 60s, 50, in 60, the 70s. nos anos 70. Every time the children's meeting subject came up, Cada vez que esse tema do serviço de crianças surgia, and the subject of what do we teach them, e o tema era o que vamos ensinar para he eles. said it again and again. E ele and again. dizia, repetidas vezes, Build them up in their humanity. edifica-os na sua To be proper humanidade, human beings. para se tornarem seres humanos adequados. And then he'd say something like this. E aí ele dizia algo assim, You have to help them, você precisa ajudar eles honor their parents, a honrar os seus pais, love their brothers and sisters, amar os seus irmãos e irmãs, obey their teachers, obedecer os seus professores, not to steal, não roubar, to have proper conduct and behavior. ter uma conduta apropriada e um comportamento adequado. See, you know what he knows? Sabe o que ele He knows that if any one of us in this room, including me, ele sabia que cada um de nós, de todos aqui nesse salão, incluindo eu, if we were put in charge of the children's work in our church, se nós formos colocados no encargo de cuidar do serviço de crianças na nossa localidade, first thing we want to do primeira coisa que nós vamos querer is fazer, we want to teach the children the Bible. nós vamos querer ensinar a Bíblia para elas. We want to teach them the Bible. Nós vamos querer ensinar a Bíblia para elas. And we'll make a series of children's lessons. E aí nós vamos fazer uma série de lições na Bíblia para elas. And the first week we talk about creation. E aí, primeira semana, vamos falar sobre a criação. And the second week we talk about the creation of man as a three-part vessel. E aí, depois, na segunda semana, a criação do homem como um vaso In the tripartido. third week we talk about the fall of man. Na terceira semana, vamos falar da queda do homem. And then on the fourth week we talk about Na quarta Cain and Abel. semana, Cain and Abel. nós vamos falar sobre Caim e Abel.
And then on the 5th week, Aí na quinta semana, we talk about Noah. aí vamos falar sobre Noé. He knows we're going to do this Ele sabe que a gente vai fazer isso. because everybody Ele does sabia. this. Porque todos fazem assim. It's the natural way. É o caminho natural. So he said, don't do that. Não faça Don't isso. Ele teach. dizia, não ensina. Don't do that. Não façam assim. Now let me tell you, South America, don't do that. Agora deixa eu falar para vocês. América do Sul, Please. não façam assim, por favor. So what should we do? So now you go, okay, Aí você what vai do falar we assim, do? "Ó, Then então, what do we do? tá bom, tudo bem. O que nós vamos fazer então? You know, this will take years for you to digest this. Olha, isso vai levar anos para ser digerido. He said, build them up in their humanity. Ele dizia, edifica-os To be proper em human uma beings. própria, adequada humanidade, para que Tell- sejam seres humanos adequados. Tell them how to honor their parents. Diga a eles como honrar Love os their seus brothers pais, and sisters. como amar os seus irmãos e Obey irmãs, their teachers. obedecer os seus professores. Okay, you got it? Vocês Now tomaram you're as ponto? confused as ever. What does this mean? Podemos estar muito confusos ainda. O que isso tudo quer dizer? Okay, let's read through the outline a little bit. Vamos ler um pouquinho a sinopse, o esboço. Look at point A. Vamos ver o ponto A. Today, many young people have been damaged with respect to their character. It is because of this that we have a children's work for the children. We need to build up their character. Hoje, muitos jovens foram danificados em seu caráter. É por causa disso que temos um serviço de crianças para as crianças. Precisamos edificar o caráter delas. Okay, look carefully at this point. Olhem cuidadosamente para esse It ponto. says today, Diz, hoje, many young people have been damaged with respect to their character. aqui diz, hoje, muitos jovens foram danificados no seu caráter. When he looks at the situation and he sees the young people in this section of their life, Quando você olha para a situação e vê os jovens nessa estágio da sua vida, de 12 a 18, already they're damaged. eles já estão danificados. Many young people have been damaged with respect to their character. Muitos jovens já foram danificados no seu caráter. By this time, Nesse estágio já, already they're ruined humanity. a sua humanidade já está arruinada. What happened to them? O que aconteceu com eles? It has to do with their family life, Tem a ver com a sua vida familiar, the educators in the schools, os educadores nas escolas, the entertainment in the world. os divertimentos no mundo. All of these things have destroyed humanity. Todas essas coisas destroem a humanidade. The vessel O vaso is damaged. O vaso é The danificado. character is gone. O caráter se Look vai. around today, brothers and sisters. Look around. Olha a nossa volta hoje, In the irmãos e world today, irmãs. there's No no mundo hoje, proper humanity. não há uma humanidade apropriada. Humanity is gone. A humanidade se foi. Everybody lies. Todo mundo mente. Everybody lies. Todo mundo mente. Everyone steals. Todos roubam. They see something, Eles veem alguma they coisa, just take it. eles pegam ela. They have no conscience, no feeling about Não it há at all. consciência, não há sentimento sobre isso. In the schools today and in society, Nas escolas hoje, na I mentioned sociedade, this already, there's no God. eu já mencionei isso. There's no fear Hoje of God. não há Deus, não há conhecimento nem There's no temor de sin. Deus. No sin. Não há pecado, There's no right and wrong. não há o sentido de certo And e because errado. of this, E por causa disso, the young people today os jovens hoje can do anything. podem fazer qualquer coisa. They do anything. Eles fazem The qualquer internet coisa. Internet, has opened up ela foi abriu everything. tudo. So what happened is, Então o que aconteceu by the é, time the children get to be teenagers, na época que as crianças se tornam adolescentes, their humanity is already damaged. a humanidade delas já foi danificada. And he says it's because of this E o irmão Lee dizia, é por that causa we have disso, to do a children's work with the children. precisamos ter o serviço de crianças para as nossas crianças. If you just look back 10 years Se você olhar 10 anos atrás and you look at the world e olhar para o mundo 10 years ago há 10 anos atrás and you compare to today, e compara com o mundo hoje, society is ruined. a sociedade está arruinada. The President of the United States, O presidente dos Estados Unidos, just in the last few weeks, nas últimas semanas,
promoting gay marriage. Estava promovendo o casamento homossexual. He's leading the whole world Ele está liderando todo mundo to take homosexual marriage, a tomar, a aceitar o casamento homossexual. turning the entire globe into a Sodom. Todo o globo, toda a terra entrou em uma verdadeira Sodoma. You have to ask yourself, Temos que perguntar a nós mesmos. our children are going to grow up Nossos filhos vão crescer. in downtown Sodom, Vão crescer na cidade de Sodoma? No centro de Sodoma? where fornication, Onde a immorality fornicação, imoralidade is promoted, está sendo promovido hoje. accommodated. Está sendo aceito hoje. Educated, Está sendo educado, inclusive está na educação. Está making sendo, everything okay. tá sendo falado para que tudo fique bom. Tudo Sorry. possa acontecer. Sorry to say these things. Me perdoem falar assim. In California, Na Califórnia, it is now law agora é lei that the teachers have to teach homosexual history to the children. que hoje os professores têm que ensinar homossexualismo na escola como parte da história da humanidade, Beginning do in- mundo. A história do homossexualismo. Beginning in first grade. Começando no primeiro ano do ensino fundamental. So your children Portanto, são Our seus children. filhos, nossos filhos. are going to grow up here. Vão crescer aqui. They're going to grow up in this society. Eles vão crescer nessa sociedade. And there's nowhere on the globe where you can go. E não há nenhum outro lugar nessa terra que eles You can't podem ir. escape from this. Você não pode escapar disso. So when Brother Lee says, Por isso, quando o irmão Lee dizia, you have to build them up in their humanity, precisamos edificá-los to na be sua proper humanidade, human beings, para que sejam seres humanos adequados. you realize that what they need is not the knowledge of the Bible. Nós percebemos que o que eles precisam não é o conhecimento da Bíblia. They don't need premature spirituality. Eles não precisam de espiritualidade We prematuramente. try to bring them into the spiritual things early. Tentar trazer as coisas do Espírito mais cedo para eles. No, someone has to work on their humanity. Não, alguém precisa trabalhar sobre uma humanidade adequada para eles. Has to build up their character. Precisamos edificar o seu caráter. They have to be able to have standing power. Eles precisam ser capazes de ter um poder de permanecer, de At the end estar of this erguidos. age, Nessa era, at the darkest night, nessa hora mais trevosa, when the age is already nearly over, quando essa era está praticamente encerrada, someone has to stand up. alguém tem que permanecer em pé, They have erguido. to stand up Temos que and hold up the levantar testimony of e Jesus. reter e sustentar o testemunho de Jesus. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, we have to have a vision precisamos ter uma visão that is a long-term view. que isso é uma obra a longo prazo. I know in South America, Eu sei que na América do Sul there's a feeling that we've lost precious time. que há um sentimento um sentimento aqui de que nós perdemos um tempo precioso And there's a sense of urgency e há uma certa urgência to get on the right track, de tomar o trilho de novo to make up for lost time. para podermos recuperar o tempo perdido. But we have to have a thought Mas temos que ter um sentimento, um that we pensamento. have to build up something very definite and deliberate Precisamos edificar algo desesperado e definido. And it may take 10 or more years to do this. Isso pode levar 10 ou mais anos. We're not in a hurry. Nós não estamos apressados. So this is why, É por isso que, if you see what's happened in the last 10 years, se nós olharmos o que aconteceu nos últimos 10 anos, what's going to happen in the next 10 o years? que vai acontecer nos próximos 10 anos? This is why, É por isso, if we wait until they're regenerated, se nós esperarmos até que eles sejam regenerados, it's too late already. é muito tarde já. Saints, we have to start at the beginning. Santos, temos que começar no início. We have Aqui. to work with a vision. Temos que trabalhar, servir com uma visão. On one hand, De um lado, we put them on the offense nós colocamos eles na ofensiva to bring their friends, para trazer os seus amiguinhos, bring their friends.
Traz os seus amiguinhos. This will help them. Isso vai ajudar eles. This will put them in a proper position. Isso vai colocá-los numa posição adequada. And then at the same time, E aí, ao mesmo tempo, week after week, semana após semana, maybe 350 Lord's Days, talvez 350 domingos, we're building up their humanity nós estamos ali edificando a humanidade to be deles, proper human beings. para serem seres humanos adequados. Saints, there's not enough time to develop this point thoroughly. Santos, não temos tempo para desenvolver esse assunto de maneira cabal, But I think you can get an impression. mas eu espero que vocês possam receber uma impressão. Brothers and sisters, some of us are working on a strategy. Santos, muitos de nós estamos trabalhando sobre uma estratégia. We're laboring Nós estamos on laborando how to work this out. sobre como operacionalizar tudo isso. We hope in the coming years Nós esperamos que nos próximos anos there'll be a blueprint possa haver uma figura, um quadro, all the churches could enter in. uma planta onde todas as igrejas possam entrar nela. You know what Brother Lee Na prática. described? O irmão Lee, ele descrevia, He said that when he was in the Philippines, ele dizia, quando estava nas Filipinas, the brothers brought him to a textile factory. os irmãos o trouxeram Textile. a uma indústria têxtil. And he saw how they were manufacturing these E aí ele viu como que eles fabrics, estavam, all different kinds of fabric. fabricando tecidos. And some fabric was inferior, E rough, alguns tecidos eram inferiores, cheap, mais baratos, maybe like denim, huh? Yeah. talvez, como jeans. Yeah. And then there was the fine Chinese silk, E aí tinha a seda chinesa, mais fina, very expensive. era muito cara. And he watched how they would put the fabric into the various different big tanks of dye. E aí ele via que eles colocavam esses materiais, esse tecido, num tanque especial diferente do outro, para tingir. They had one big tank that was Havia um tanque color. grande que tinha uma cor. and he said when they put the inferior fabric E aí in ele the dizia, dye, quando eu punha o tecido inferior lá dentro, it came out and it had a certain expression. ele saía e tinha uma impressão, But when they uma put certa the impressão. finest Chinese silk, Mas quando ele colocava a the seda dye. fina chinesa lá para a tintura, it was bright. aí quando saía, resplandecia, brilhava. He said the dye was exactly the same. The dye was exactly the same. A tinta era igual, era a mesma. The difference was in A the fabric. diferença era o tecido. He said the dye is like the Holy Spirit. Ele dizia, a tinta é o Espírito Santo. It's like the grace of God. É como a graça de Deus. Everyone gets the same dye, Todos têm o mesmo Espírito. but the expression, A mesma tinta, o mesmo Espírito. Mas a expressão da is tinta different é diferente because of the quality of the fabric. por causa da qualidade do tecido. So our children's work, A obra, o serviço das nossas crianças. this is a big pillar. Esse é uma grande coluna, um grande Build ponto. up the children in their humanity. Temos que edificar nossas crianças na To be sua proper humanidade, human beings. para serem seres humanos adequados. Let's read. Vamos ler. Point B. Ponto B. To build up a proper humanity is the way to prepare the children to be the best material to receive God's grace. Edificar uma humanidade adequada é o caminho de preparar as crianças para serem o melhor material para receber a graça de Deus. Do you remember I said this is the time of preparation? Vocês lembram que eu disse que esse tempo é o tempo prepare de the preparação? Preparar as nossas crianças. See, it's right here that they get put into the tank of dye. Aqui nesse ponto, aqui é o ponto que eles vão ser colocados dentro do tanque de tinta. And this is the time of preparation. Esse aqui é o tempo antes de prepará-los. It is best to help the children grow up in their humanity by helping them know what a proper human being is, how to honor their parents, how to be a proper child. É melhor ajudar as crianças a crescerem em sua humanidade, ajudando-as a conhecer o que é um ser humano adequado, como honrar seus pais e como ser uma criança adequada. In caring for their children, Christian parents need to preach the law to them. We should not first preach grace to the children.
We must build them up with proper ethics and morality. Ao cuidar dos filhos, os pais cristãos precisam pregar-lhes a lei. Não devemos primeiro pregar graça às crianças. Devemos edificá-las com ética e moralidade adequadas. We have to teach them the law. Precisamos ensiná-las a lei. Don't say, oh, you can't keep it. It's okay. You can't keep the law. Não diga, você não pode guardar a lei. Não, diga, você pode guardar a lei. No, you have to preach the law. Você tem que pregar a lei para It's eles. wrong to steal, Joseph. É errado, Joseph, roubar. Don't lie. Não minta. Don't steal. Não roube. If you lie, Se você mentir, you have to write 40 times. você tem que escrever 40 vezes. Who said that? Was that Gustavo? Brother No. there. Oh, yeah. And if you lie again, 80. Se você mentir de novo, vai ser 80 vezes. Well, did you ever have to do 80? Você teve que fazer 80? Does that mean you've never lied ever since Isso then? quer dizer que você nunca mais mentiu? You just never got caught, huh? Você nunca mais Oh, foi not too pego? far. So this tells us that the law Isso nos fala que a lei is a child conductor to Christ. é um aio condutor até Cristo. Because children are too young to behave according to Christ, they must be taught to behave according to culture. Children are preserved by culture while they are growing up. Porque as crianças são jovens demais para se comportarem segundo Cristo, elas devem ser ensinadas a se comportarem segundo a cultura. Crianças são preservadas pela cultura enquanto estão crescendo. This means the positive elements of human culture also preserve the children. Isso significa os elementos positivos da cultura. Certainly not the negative elements of today's culture. Certamente não os pontos negativos da nossa cultura. So we concluded that there are 3 points Então nós concluímos que há 3 plus 2 pontos subpoints, e mais 2 subpontos. 5 points in all, 5 pontos ao that todo we have to teach the children. que precisamos ensinar às Let me write crianças. them down. Ok. Deixa eu escrever aqui. The first one is that we Primeiro. have to teach them that there is God. Primeiro ponto, precisamos ensiná-las que existe Deus. There is a God. Deus existe. You could call this the lessons on God is. God is this, God is that. Nós podemos incluir isso numa lição que Deus é isto, Deus é aquilo. God is love. Deus é amor, God is light. Deus é vida, God is almighty. Deus é God is poderoso, all-knowing. Deus conhece todas as God is the coisas, creator. Deus é o Criador. Everything about God. Tudo sobre Deus. Actually, they need this the whole time. Na verdade, eles precisam disso por todo o tempo. From their first day of school Desde o primeiro dia de until their escola last day of school. até o último dia da escola. This is going to be challenged. Isso aqui vai ser um desafio. They'll challenge this. Eles vão ser They'll desafiados mock it. a não zombar. They'll undermine it. Eles podem minimizar esse fato. This is point number 1. Esse é o ponto número 1. You want to build up a proper humanity? Você You vai- have to impress the children that there's God. Se você quer edificar uma humanidade adequada, você precisa impressioná-los com a realidade que Deus existe. This is the foundation of the fear of God. Esse é o fundamento do temor de Deus. Then the second thing you have to teach them, E a segunda is coisa que temos que ensiná-las creation. é a criação. Why creation? Por que a criação? Romans tells us that the invisible things of God Romanos nos diz que as coisas are invisíveis de Deus manifested by the things that are made. são manifestadas pelas coisas que foram criadas. Because creation Porque a criação, further tells them that Ela- there is God. ela vai dizer para eles mais adiante que Deus existe. Now you don't teach creation Você não ensina a in a criação doctrinal way. de maneira doutrinária. On the first day, God said, "Let there be light." No primeiro dia disse Deus, haja luz. That's doctrinal. Isso Day é 2, doutrinário. day 3, day 4, Dia day 1, dia 5. 2, dia 4. No, Não. but suppose Mas suponha, week after week semana após semana, you brought in something of God's creation. você traz algo da criação que revela a brought a criação de flower. Deus. Traz uma flor, You brought a little animal.
um pequeno animalzinho. You brought a picture of the stars. Talvez um quadro, uma fotografia das estrelas. And you began to talk to the children E aí você começa a falar com as crianças about the wonder of creation, sobre a maravilha da criação, the vastness of the universe, a vastidão que é esse universo, the finest details, os detalhes mais finos of different elements. dos diferentes elementos. Even you could show how a silkworm becomes a moth. Mesmo a silkworm becomes How a a moth. silkworm becomes a moth. Uma borboleta, como a taturana vai se tornar uma borboleta. 4 stages. Uma lagarta. 4 stages. São 4 estágios. Who did that? Quem fez isso? Who designed that? Quem desenhou isso, designou isso, projetou? Why would he do that? Por que ele fez assim? Because he likes to express himself Porque ele queria se in the expressar things that are made. nas coisas que foram criadas. From the grass in the field Desde a grama nos campos, to the corn, até o milho, the trees, as árvores, the rivers, os rios, the fish, os the peixes, birds. os pássaros. You don't talk in a doctrinal way. Você não vai falar de maneira doutrinária But para week eles. after week, Semana após you're semana, impressing them. você vai estar impressionando Did eles. this just happen? Que isso simplesmente Did aconteceu. it just happen? Que isso não simplesmente aconteceu. Could it possibly just happen? Poderia, possivelmente Não. poderia ter simplesmente acontecido. Somebody made this. Alguém tem que ter feito isso. Somebody designed this. Alguém projetou isso. Who designed this? Quem projetou isso? God designed it. Deus projetou Why isso. did God design that? Por que Deus projetou isso? Because he loves you. Porque Ele ama você. Again, Novamente, from the first day of school desde o primeiro dia da escola until the last day of school, até o último dia da escola, this will be challenged. isso aqui vai ser um This will desafio. be attacked. Isso vai ser um teste. This will be. Ele vai ser desafiado. If you believe in creation, you're a fool. Se você crê na criação, ele vai ser desafiado de crer na criação, será um tolo se ele crer na criação. They'll make fun of you. Não faça graça. Eles vão gozar de você. Third item, O terceiro item, proper humanity. uma humanidade adequada. And this is all the elements E isso são todos os elementos of right and wrong. sobre good and certo evil. e errado, bom e mal. Why man is different from the animals. Por que o homem é diferente dos animais? What distinguishes man? So this is O que creation. distingue o homem? This is man in God's creation. Isso aqui é falar do homem na criação de Deus. You know, if you come to the brothers and sisters Sabe, se você vem and you say, aos irmãos e às irmãs, what's the difference between man and the animals? e aí você pergunta, qual que é a diferença entre o homem e os animais? Or they go, oh, that's easy. Aí eles vão falar, é fácil, We have one lesson, nós okay? temos uma lição por dia. Nós falamos isso. Man has a spirit. O homem tem um espírito. Dogs don't have a spirit. Os cachorros, os cães não têm espírito. Dogs don't go to heaven. Os cachorros não vão para os céus. So we have one lesson. Então, em uma lição, But saints, is that Mas- the only thing that makes mas Santos, você acha que isso é a única coisa que why man is precious? mostra porque o homem é precioso? Man was made in the image of God. Porque o homem foi feito à imagem de So Deus. man has the unique ability to express God. Portanto, o homem ele é unicamente o único com a capacidade de expressar But Deus. God is spirit. Mas Deus é espírito. How can we express God who's spirit if he's invisible? Como podemos expressar Deus que é espírito se ele é invisível? Well, God is what he is in his attributes O que Deus é nos seus atributos of love and light and righteousness and de holiness. amor, de vida, de justiça. So man Portanto, o homem, has human virtues ele tem virtudes humanas that exactly match
the divine attributes. que correspondem exatamente aos divinos atributos de Deus. And when divinity E quando a can divindade enter into humanity entra dentro da humanidade and has the freedom to just live e tem a liberdade de simplesmente viver, like he did in the man Jesus, assim como ela fez no homem Jesus, then you have this beautiful expression então você vai ter uma maravilhosa, uma of bela divinity and expressão humanity mingled together da as one. divindade mesclada com a humanidade vivendo juntas. And then the human virtues Então, as virtudes humanas, become aromatic. elas se tornam aromáticas. When the Lord Jesus was walking on the earth, Quando o Senhor Jesus andava na terra, he was moved with compassion. ele estava cheio de compaixão, Moved with compassion. cheio de compaixão. When he saw the multitudes, Quando ele via as multidões, when he saw humanity, they were like sheep without a shepherd. quando ele via as multidões, ele falava, são como ovelhas que não têm pastor. Do you think a giraffe Você or acha an que elephant uma girafa ou um elefante could ever be moved with compassion? podem algum dia se mover de compaixão? That's what makes you special. É isso que torna você especial. So, suppose we were able, Portanto, suponhamos que fôssemos capazes de 100 different elements of human virtues, que pudéssemos tomar 100 aspectos, elementos do ser humano. elements like this, like compassion, or Elementos como sympathy, compaixão, simpatizar, patience, paciência, forgiveness, perdão, kindness. bondade. How about the ability to apologize? Que tal a habilidade de perdoar, de pedir perdão? And you have to come up with maybe 100 of these Talvez tenhamos que vir com centenas dessas coisas, human virtues. das virtudes humanas. And you could begin to mold these little human lives. E aí você vai poder começar a moldar essas pequenas vidinhas. Like a potter is molding a vessel. Da mesma forma que um oleiro, ele molda um vaso. And you can impress them with these elements of humanity. E aí você vai poder impressionar elas com esses elementos da humanidade. When your little brother adequada. comes into your A room, paciência. Quando vem um dos irmãos na sua sala, patience. paciência. And he breaks your favorite toy, Ele quebrou o seu brinquedo favorito. forgiveness. Perdão. Did you forgive him? Você o perdoou? And then to apologize, Então, pedir perdão, pedir desculpa. to be sorry, Pedir desculpa. to regret. Se arrepender. So many different elements. All Tantos We spent- elementos we diferentes. spent 6 years Nós gastamos 6 anos on aqui these com three eles. big points. Nesses 3 grandes pontos. This would prepare the children. Isso vai preparar os nossos crianças. Then when the divine life comes into them, Então, quando a vida divina entrar neles, they could become seeds. eles podem se tornar sementes. They have these human virtues already Eles já têm essas virtudes humanas molded in them. moldadas dentro deles. And then under proper humanity, Então, sob essa You humanidade add in- adequada, character, nós vamos ter o caráter. and you add in the law. E aí nós acrescentamos a lei. That's how this is under humanity. Esses dois aqui estão sobre Ok. a questão da humanidade. I think we should go on. Acho que temos que prosseguir. But these are the two big ones. Esses aqui são os 2 pontos maiores. Produce them to be seeds of the gospel Produzi-los como sementes do Evangelho and build them up in their humanity. e to be proper human edificá-los beings. na sua humanidade para que sejam seres humanos adequados. So now we come to the third question, Agora chegamos à terceira questão, which is pergunta. where do we do this? Onde The fazemos scope of the isso? children's work. Onde que é o escopo do serviço de The crianças? first point is in the homes. Primeiro ponto, as casas. Who does this is the parents do this. Quem faz isso? Os pais fazem isso. This kind of children's work has to begin at home. Esse tipo de serviço de crianças tem que ser feito nas casas. You can't just give this
your child to the children's service and expect them to build them up. Você não pode simplesmente entregar suas crianças para aqueles que servem com as crianças. Moms and dads Para need to fazer know isso. this. Os papais e mamães precisam saber isso. And they can begin to help Para work que on eles their possam humanity. ajudar trabalhando na humanidade deles. So let's read through these points. Vamos ler todos esses pontos. Point A, all Ponto together. A, todos juntos. The homes. As casas. Precisamos abrir nossas casas. Não precisamos nos reunir com outros primeiro. Podemos iniciar nossa reunião de casa reunindo-nos com nossos membros familiares. What this means is the children's work Isso quer dizer que o serviço de crianças, is much broader than the children's meeting. ele é muito mais amplo do que simplesmente a reunião de crianças. When we say the scope of the children's work, Quando falamos do escopo do serviço de crianças, we're saying how broad is this children's work? nós estamos querendo dizer quão largo, amplo é o serviço de Well, it crianças. starts at home with the Começamos family. nas casas, com os pais. And then the second part is that it's in the neighborhoods. E aí, a segunda parte, quando vamos para a Let's vizinhança. read point B. Vamos ler o ponto B. Os vizinhos. The neighborhood. Outra maneira de pregação do Evangelho é pregar o Evangelho às crianças. Isso exige que as irmãs tomem o encargo. One, in our neighborhood, there must be a children's meeting that should not be considered as the children's meeting of the church. This is a children's meeting work in the saints' neighborhood. Em nossa vizinhança, ponto 1, deve haver uma reunião de crianças que não deve ser considerada como uma reunião de crianças da igreja. Isso é uma reunião de serviço de crianças na vizinhança dos santos. Brother Lee had hoped O irmão Lee, ele tinha esperança that the brothers and sisters que in os the church life, irmãos e as irmãs na vida da igreja, especially the sisters, especialmente as irmãs, the ones who were home, aquelas que estão mais they em casa, would open up their homes in the afternoon after school, que elas pudessem abrir as suas casas à And tarde após a escola, o período invite escolar, the neighbor children to come in. e convidar os filhos dos vizinhos para a sua And casa. they would have a children's meeting in their home. E poder ter um serviço, uma reunião de crianças na sua própria casa. Their children would bring their friends. Os seus próprios filhos trariam seus And amiguinhos. that would be a neighborhood children's E meeting. aquilo ali se tornaria uma reunião dos vizinhos das crianças. Through this, Por meio the disso, gospel could go into our communities. o evangelho pode entrar na sua comunidade So local. look at point 3. Vamos olhar aqui o ponto Gaining 3. people in this way is very safe Ganhar pessoas dessa maneira é muito seguro, because they are taught by us and receive the gospel from us from their youth. Thus they should be very solid. porque elas são ensinadas por nós e recebem o evangelho de nós desde sua juventude. Assim elas poderão ser muito sólidas. And the third item Nesse terceiro item of the children's work do serviço de crianças, would be the children's meeting in the church life. será então o serviço de crianças a reunião de crianças, Maybe the children's meeting on the Lord's Day. na vida da igreja. We expect, let's read points. A reunião de crianças no domingo. So let's read point C together. Vamos ler o ponto C juntos. Esperamos que o serviço de crianças entre nós seja prevalecente. Portanto, precisamos ter percepção e preparação adequadas para essa obra. We need a proper realization and we need proper preparation. Precisamos de uma percepção adequada e também de uma preparação adequada. Number 1, when we speak of the children's work, we are referring to children who have not graduated from elementary school but are more than 5 years old. These are the target of our children's work. Ponto 1. Quando falamos do serviço de crianças, não estamos nos referindo às crianças que se graduaram no ensino fundamental, mas às que têm mais de 5 anos. Estas são o alvo do nosso serviço de crianças. Point 2. Ponto 2. See, point 1 tells us this is, in a general way, this is why we put 5 years old to 12. Aqui, de maneira geral, é como nós colocamos a criança de 5 anos aos 12. It depends. We're not Depende. legal. Isso não é legal, não é legalista. Point 2. Ponto 2. In Christianity, doing the children's work is considered to be like operating a school
Hence, it is called a Sunday school. No cristianismo, fazer o serviço de crianças é considerado como abrir uma escola. Assim ele é chamado escola dominical. When the brothers and sisters asked Brother Lee about the children's work, Quando os irmãos e as irmãs perguntavam ao irmão Lee sobre o serviço de crianças, he said, "Don't teach." ele falava, não ensine. He always started off by saying what not to do. Ele começava falando o que não era para fazer. The second thing he said is, "Don't do Sunday school. E a segunda coisa que ele dizia, não faça escola, um esquema da escola dominical. Don't teach. Não ensine Don't do a Sunday school." e não faça uma escola Oh, the dominical. brothers and sisters didn't know what to do. Os irmãos e as irmãs não sabiam o que do? fazer. O que eu vou fazer And então? we were wondering, what do you mean, Brother Lee? Don't do a Aí Sunday a gente school. ficava perguntando, o que você quer dizer não fazer What uma does that escola mean? dominical? O que isso quer dizer? Well, then he goes on to say, Aí ele avança, ele there's prossegue three dizendo, very important things to há understand. 3 coisas importantes para entendermos. It's like a school. Se como uma escola, It's like a school. é como uma escola, They treat it like a school. se ele trata como uma escola, And they're trying to educate the children. e você tentar educar seus And it filhos, becomes like an academic exercise. e isso se tornar um exercício acadêmico, This is the first thing we should understand. essa é a primeira coisa que nós precisamos Sunday entender. school is a school. A escola dominical é uma escola. He did not want a school for the children. Ele não quer uma escola para os seus filhos. He wants it like a family. Ele quer que seja como uma You família. know, in a family, you don't teach like you do in a school. Você não vai, é por isso que você não vai ensinar como você ensina numa escola. You get your children to just sit in the chairs, Você tem os seus filhos ali nas cadeiras and the mother sits up there with e a a mãe aqui na frente chalkboard, and she's teaching the children. com o quadro e está ensinando os seus filhos. In a family, it's not like that. Uma família você não faz assim. In a family, Numa família, you just teach as life happens. você ensina como a vida acontece. Let me teach you how to tie your shoes. Deixa eu ensinar você como amarrar Não. seu sapato. You have to teach them. Você tem It's que time. ensinar How to dress yourself. como se vestir. It's not academic. Não é acadêmico. The second point O segundo said, ponto is in the Sunday schools, they use textbooks. é que na escola dominical eles usam o livro-texto. They have these kind of lesson books, this kind of textbooks, Eles têm esse tipo de texto, livro-texto, de lição nos livros. and the first graders have a certain first grade textbook, E aí os de primeiro grau, os primeiro ano, eles têm um certo conteúdo no seu livro-texto. and when they finish that, they go to second grade and they have a second grade Aí eles textbook, terminam aquele livro, eles vão para o segundo ano and so forth. e assim por diante. Don't use textbooks. Não usem livro-texto. The third thing, Terceiro dia, he said they have classes. terceira coisa, você tem All que the pôr, first graders are together. you have to put They have, glasses. they have classes. Eles têm aulas And all the first graders are in one class. e todos os primeiros do primeiro grau